Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieta aqui na área. Estamos vindo aqui para a gente conversar sobre um tema especial, que é a questão do tutelas antecipadas. A gente vai conversar sobre tutelas antecipadas, tutelas provisórias, que tem aí no CPC e a sua aplicação no direito do trabalho e processo de trabalho, tá? Então vem com a gente que a gente vai te mostrar. Fala pessoal, tudo bem? Você que está chegando aí no canal, já vai chegando aí, dando like, conhecendo os nossos conteúdos. Estamos pouco a pouco fazendo uma acervo de conteúdo aqui no nosso canal sobre direito do trabalho, processo do trabalho e todas as suas implicações. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, que inclusive cai bastante na prova da OAB, seja primeira fase, seja segunda fase, mas muito mais na segunda fase, que é o tema das tutelas antecipadas, das tutelas provisórias. Tutela provisória é uma parte que trata do assunto lá no CPC, do artigo 294 CPC ao artigo 311 do CPC. Esse bloco do 294 ao 311, ele vem para o direito do trabalho, para o processo do trabalho, através do artigo 769 da CLT e do artigo 15 do CPC, que permite esse diálogo, que permite trazer os mecanismos e a aplicação subsidiária do processo civil sobre o processo de trabalho, quando há, sim, a sua compatibilidade, o que é o caso concreto. Bom, vamos entender melhor esse sistema de tutelas. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que essa ideia de ter uma tutela provisória, ela encampa aquela ideia que tinha no CPC de 73 do processo cautelar, né? Então, essa ideia de ter uma tutela satisfativa, né, de ter uma tutela provisória, tem uma visão não só satisfativa. É nisso que a doutrina vai falar que há uma aplicação flexível do sistema de tutelas dentro do direito do trabalho, dentro do processo de trabalho, como também no processo civil do CPC de 2015. E isso está lá no próprio artigo 294, parágrafo único do CPC, no sentido de que a tutela pode ser uma tutela cautelar, pode ser um provimento cautelar, mas pode ser também um provimento satisfativo, seja ele antecipado ou seja ele incidental. Professor, o que seria uma tutela cautelar? Seria aquela visão de você ter um processo para resguardar o direito, para resguardar o objeto sobre o qual recai a providência jurisdicional, sobre o qual recai a tutela. Então, essa ideia cautelar, ela pode ser sim utilizada dentro do processo do trabalho também, assim como no processo civil, e o CPC 2015 atualmente, ele traz todas essas providências dentro desse bloco do 294 ao 311 CPC. Bom, uma coisa que a gente tem que começar a falar é explicar a diferença entre a tutela de urgência da tutela de evidência. Nós temos dois tipos aí, dois subsistemas aí de provimento dentro das tutelas. A tutela de urgência, que está no artigo 300 do CPC, e a tutela de evidência, que está no artigo 311 do CPC. O detalhe é que a tutela de urgência, ela tem uma característica, pelo próprio nome de urgência, ela tem uma característica muito peculiar, que é o quê? A junção da probabilidade do direito, então eu tenho que ter a fumaça do bom direito, tá? O fumus bonus iuris, e eu tenho que ter o perigo na demora, o periculum in mora, tá? Então, o perigo da demora no CPC atual, CPC 2015, ele se subdivide em duas ideias, em duas expressões, que são a ideia do risco, né, ao resultado útil ao processo, ou a ideia do perigo de dano, tá? Então, seja por perigo de dano ou seja por risco ao resultado útil do processo, eu tenho o perigo na demora caracterizado aí, que é um requisito fundamental
para a tutela de urgência. É muito comum a gente ver na aplicação prática do processo do trabalho as solicitações de tutela de urgência fora daquelas situações já previstas no 659 da CLT, e aí faz uma vírgula aqui que a CLT já trouxe lá em 1943, quando ela foi criada, um sistema de tutela própria, tá? Então ela tem lá um sistema de tutela no 659, inciso 9, que serve justamente para combater, as transferências ilegais em caso de transferências ilegais de trabalhadores do 459, tá? Então toda vez que eu tenho uma transferência ilegal, eu posso, seja ela de maneira obstativa, vamos dizer assim, de maneira inibitória, ou seja ela de maneira repressiva, né? Eu posso me valer de uma tutela específica que a CLT tem no 659, inciso 9. E nós temos também uma tutela específica para combater a demissão ilegal do dirigente sindical estável, no 659, inciso 10 da CLT. Bom, então esses dois tipos de tutelas previstos já na CLT, que são tutelas liminares ou liminares específicas da CLT, a gente já tradicionalmente tem uma providência pré-definida em lei. Dentro dessas providências pré-definidas em lei, eu quero também colocar duas OJs muito importantes, muito interessantes, que vão regular um pouco aí a questão do que pode ou não ser combatido a partir do deferimento da tutela liminar, no caso aí do 659. Veja só, o sistema de tutela, ele produz uma decisão, tá? E aí a gente tem que entender em que momento essa decisão é proferida. Por exemplo, no curso do processo do trabalho, eu posso ter uma decisão interlocutória deferindo uma tutela de urgência, né? Então, é muito comum acontecer a solicitação de tutela de urgência já na petição inicial ou até no curso do processo, no meio do processo. Afinal de contas, não existe uma regra pré-estabelecida do momento, do time que pode se pedir a tutela. A tutela ela pode ser pedida em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, ok? Inclusive a gente tem uma súmula, a súmula 405 do TST, que permite inclusive a solicitação da tutela de urgência em petição inicial de ação rescisória para suspender a execução rescindenda, a execução que está sob a ação rescisória, tá? Então isso mostra que a gente tem vários momentos, a gente pode utilizar vários momentos para solicitação da tutela de urgência. A gente tem uma OJ, a OJ 68 da SDI 1, tá? SDI 2, que coloca lá a possibilidade de solicitar a tutela de urgência, inclusive do tribunal, tá? Então, essa variedade de momentos que se pode pedir a tutela de urgência é uma outra característica, essa mobilidade do sistema de tutelas. Quando a tutela é solicitada, isso no processo do trabalho, tá, gente? Quando a tutela é solicitada no curso do processo e tem uma decisão interlocutória, essa tutela de urgência ela é combatida por MS. Mandado de segurança. Por quê? Porque o sistema trabalhista não permite recurso específico para combater decisão interlocutória. Então, a única via é a via do mandado de segurança, conforme está lá na súmula 414, inciso 2 do TST. Agora, quando o deferimento, quanto à análise da tutela antecipada se dá já em sentença, a gente deve ter o combate dessa decisão via recurso ordinário, via RO.
Isso também está na súmula 414, mas na súmula 414, inciso 1 do TST. Então, isso também é um detalhe muito importante. Bom, no entanto, naqueles dois casos, nos dois casos que eu falei, do 659, inciso 9 e 659, inciso 10, ou seja, para tornar sem efeito transferência ilícita de trabalhador ou para obstar, para reintegrar o dirigente sindical demitido de forma equivocada, a gente tem já duas providências específicas de liminar, mas a gente tem duas OJs, tá? Um é a OJ 67 da SDI 1, que coloca lá, eu vou ler aqui: não fere direito líquido e certo a concessão liminar obstativa de transferência de empregado em face da previsão do inciso 9, artigo 659 da CLT. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de MS, não fere direito líquido e certo, portanto não há MS, quando o provimento jurisdicional se dá sob o fundamento da transferência ilícita do 659, inciso 9. Da mesma maneira, a gente tem uma OJ 65 da SDI 1, 2 do TST, que coloca a mesma redação, que não fere direito líquido e certo a determinação de liminar em reintegração de empregado estável de dirigente sindical, no caso do 659, inciso 10 aí, tá bom? Então, isso é muito importante a gente observar, porque isso quebra um pouco a regra tradicional de que toda decisão interlocutória é cabível o seu combate por MS e toda tutela de urgência em sentença é combatível por RO, né? Então, essas duas OJs aí, elas meio que flexibilizam essa regra da impetração de MS no curso do processo do trabalho, caso haja o seu deferimento. Bom, só para a gente fechar, esse raciocínio, ele também tem uma OJ, a OJ 142 da SDI 2, que reafirma esse entendimento de que toda vez que tiver uma decisão plausível baseada no direito material, a gente não vai ter a possibilidade do seu enfrentamento através do MS, porque não há direito líquido e certo toda vez que há a preservação do deferimento dessa tutela de urgência. Bom, para a gente fechar, caminhando para o fecho, eu sei que é muita informação, eu já consegui compilar bastante informação aí. Eu gostaria também de falar um pouquinho rapidamente da tutela de evidência, né? A tutela de evidência, lá no 311 do CPC, ela tem uma visão um pouco diferente aí, em relação à demonstração do dano, do perigo de dano. Isso não é necessário, isso não se torna necessário para fins de deferimento da tutela de evidência, tá? Aqui basta o requisito da fumaça do bom direito bem preservada, da tentativa da parte ré de se escusar um pouco da obrigação ou da relação, também da possibilidade da parte ré estar se utilizando de algum artifício para obstar o processo e havendo sim a fumaça do bom direito, né, a probabilidade do direito bem demonstrada, bem consolidada no curso do processo do trabalho. Bom, isso pode acontecer também no processo de trabalho quando a tese está bem sedimentada, as provas estão bem sedimentadas, o contraditório não traz nada de novo, não traz nada de controvertido a ponto de impedir uma decisão em tutela de evidência. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, seria isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês, uma boa dimensão aí, um bom detalhamento sobre o sistema de tutelas. Recapitulando, só para fechar, nós temos um sistema de tutela liminar próprio no 659, mas só para duas situações, né? Transferência ilícita de empregados,
e reintegração de demissão de funcionário de dirigente sindical estável. Tirando essas duas situações, temos que nos socorrer no artigo 300 ou no 311, seja de urgência ou de evidência, lá do CPC, pela famosa janelinha lá do artigo 769 da CLT, que prevê essa aplicação subsidiária. Bom, então é isso, foi uma saraivada de informação para vocês, mas infelizmente é um pouquinho necessário aí para a gente aprender um pouquinho sobre tutela, e estamos abertos aí qualquer coisa para vocês falarem com a gente, tá bom? Fim de tudo, você dá um like aí, dá um coraçãozinho, segue a gente se você gostou, foi útil esse conteúdo, porque TIP é para fechar.